Boa noite, sou Moisés Rabinovici, Um Olhar sobre o Mundo está começando. Temos aqui uma cadeira vazia, repleta de significado. Deveria sentar-se nela um venezuelano que está no Brasil, mas que desistiu na última hora, desculpando-se. Ele vinha falar de seu país, a Venezuela, onde ainda mora sua família, e temeu que ela sofresse vinganças lá pelo que ele contasse aqui. Cada vez mais as informações da Venezuela são anônimas. O chavão na mídia é que a fonte de notícia pediu que o nome dela não fosse divulgado, por medo de represálias. Os venezuelanos estão em estado de terror, sob inflação de 650%, apontando para 2.300% em 2018. Supermercados desabastecidos, farmácias sem medicamentos, 140 bilhões de dólares em dívidas e uma reserva de 9,6 bilhões de dólares. E um presidente, Nicolás Maduro, que ainda quer se reeleger. Aqui no estúdio está a diretora da Human Rights Watch no Brasil, Maria Laura Carineu, que participou do relatório que documentou 88 casos de tortura e perseguição política a críticos e opositores políticos na Venezuela, entre abril e setembro deste ano. Vamos ver agora cenas que ilustram o relatório da Human Rights Watch, para depois falarmos dele. O relatório foi divulgado na semana passada e o telejornal Repórter Brasil apresentou os dados na sua edição de quarta-feira. Vamos ver. A onda de protestos que sacudiu a Venezuela de abril a setembro deste ano, matando mais de 100 pessoas, acabou. Mas, segundo a organização não governamental Human Rights Watch, a repressão aos opositores do presidente Nicolás Maduro continua. O que há agora é a detenção arbitrária de dissidentes que são submetidos a abusos brutais por parte das forças de segurança. A Human Rights Watch e a ONG venezuelana Foro Penal investigaram 88 casos envolvendo 314 pessoas entre abril e setembro deste ano. Nos depoimentos, as vítimas acusam as forças de segurança de sérias violações dos direitos humanos. Esse venezuelano conta que foi detido durante 49 dias simplesmente por criticar o governo e que foi espancado com um bastão. Me mandaram tirar a roupa, algemaram minhas mãos e pés, me suspenderam e me molharam com uma mangueira. Depois me deram um choque elétrico. Antônio, que prestava serviço voluntário como médico durante as manifestações, diz que tratou de muitas feridas, um testemunho da violência da repressão. Todos os dias tratávamos feridas causadas por vários tipos de armas. Vimos pessoas furadas, cortadas e machucadas por objetos que não são usados para controlar uma manifestação. Na época dos protestos, o presidente Nicolás Maduro responsabilizou a oposição por desencadear a violência na Venezuela. Entre os mortos estão também policiais, mas, segundo o relatório, a reação das forças de segurança foi desproporcional. O fato de que esses abusos tenham sido cometidos por diferentes forças de segurança em várias partes do país, ao longo de vários meses, nos leva a concluir que os abusos foram sistemáticos. Boa noite, Maria Laura Carineu. Tristíssimo esse relatório. Mas ele tem o poder de mudar alguma coisa? Olha, a gente precisa, como uma organização internacional que defende e promove os direitos humanos ao redor do mundo, a partir de uma pesquisa bastante rígida, documental desses casos, nós temos que manter as expectativas e a esperança nas instituições que foram criadas e desenvolvidas ao longo dos anos para justamente fazer isso, proteger os direitos humanos. A questão da Venezuela tem, felizmente,
suscitado cada vez mais atenção no mundo e maior pressão, não só das lideranças regionais, que mudaram drasticamente a posição nos últimos anos, nos últimos pelo menos 2, 3 anos. Lideranças regionais passaram a se manifestar de forma mais ativa contra o que está acontecendo na Venezuela, mas também as instâncias da ONU, né? Muito recentemente, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que é um órgão máximo do mundo em relação à condição de direitos humanos mundial, se manifestou dizendo que o que está acontecendo na Venezuela são efetivamente crimes contra a humanidade. Acredito que a gente esteja num momento de... Logicamente, a situação está ruim e ela não parece que vai melhorar internamente, mas há uma maior mobilização internacional em relação a esse país que vem sendo negligenciado, foi negligenciado por muitos anos dentro da própria América Latina. Maduro parece ter imunidade, né? Parece que está com algum escudo que o defende. Eu sei que ele tem relações com o Irã, né? Também com a Rússia, e agora estaria alimentando uma nova via com a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte é um país que também está sob sanções e continua explodindo bombas nucleares de teste e lançando seus supermísseis, né, intercontinentais. Enquanto não se corta essa cadeia que mantém o Maduro com oxigênio e alimentado, não parece que vai acabar, porque ele está querendo agora se reeleger. A opinião pública interna da Venezuela também é bastante polarizada, né? Existe uma discussão muito grande em relação às possibilidades da própria oposição, que também não é uníssona, impor esses freios internos para o que o Maduro faz, né? Eu acho que existe ele montou uma máquina de poder, ele montou uma máquina que hoje controla um órgão essencial para manter o Estado Democrático de Direito, que é o Poder Judiciário, né? Do Poder Judiciário desde 2004, quando houve uma reforma pelo próprio Chávez, naquela época, passou a ser um braço do Executivo. Então, é por isso que é tão importante essa exposição e que essas violações sejam expostas internacionalmente, para que haja alguma possibilidade de uma intervenção, não uma intervenção de direitos humanos, uma intervenção humanitária para um país que já não se mostra capaz de defender seus próprios cidadãos, né? Então, essa é a importância de um relatório como esse, essa é a importância de pessoas na própria Venezuela estarem se mobilizando. Nós, como você viu, como todos viram, esse relatório foi produzido em conjunto com uma ONG local, com uma organização muito importante que tem advogados, tem uma capilaridade enorme, advogados voluntários que atuam na defesa tentam atuar na defesa judicial desses manifestantes, desses líderes que vêm sendo presos, torturados e mortos, né, em razão de se manifestarem contrariamente ao governo. Então, realmente, mecanismos internos de proteção das pessoas e do Estado Democrático de Direito, a gente não tem mais, a gente não vê mais nenhuma capacidade em razão de ter não existe uma separação clara, né? As pessoas não têm como levar seus casos e confiar de que haverá um processo justo, né? Eu acho que, como a gente mostrou nesse relatório também, eu acho que a importância dele era não mostrar só, não existe uma perseguição contra líderes políticos tão somente. É cada vez maior, como fala num desses vídeos, o manifestante fala, sou eu, é você, é a vizinha. O próprio Fórum Penal, que é essa equipe de advogados, fala mulheres que foram se reunir para rezar um rosário pelo que está acontecendo na Venezuela, também foram reprimidas, e esses casos que são muito bárbaros, né? E que demonstram que é uma máquina funcionando para reprimir. Não é só alguns aqui e ali que, por se manifestarem contrariamente ao governo publicamente, estão sendo reprimidos. É a sociedade como um todo. Mas essa sociedade que mostra uma oposição intensa e também o mundo fora da Venezuela que faz pressão, não são suficientes para evitar que Maduro, com sua máquina, como você disse, ganhe a eleição.
Porque se todo mundo está contra ele, como se explica que na contagem dos votos ele saia vencedor? Então é uma maneira de se perpetuar no poder e não tem instância que possa tirá-lo do poder. É incrível. A Venezuela foi um dos países mais ricos do continente e hoje vive numa pobreza sem igual. Tinha extirpado a malária. Hoje há uma epidemia de malária na Venezuela. E não tem remédio, não tem nada. Malária, desnutrição infantil. Houve um estudo que a gente colocou também recentemente num comunicado nosso, um estudo de uma organização internacional que demonstrou que as crianças, né, uma quantidade muito grande de crianças estão abaixo do nível decente e próprio de nutrição. Houve um aumento da taxa de mortalidade materna enorme e é o que a gente tem dito, não precisa acreditar na Human Rights Watch ou em qualquer outra organização internacional. Os dados oficiais, inclusive do próprio governo, no começo desse ano, demonstraram um aumento enorme, de mais de 60% de aumento de mortalidade materna, mortalidade infantil, casos de malária e outras coisas mais. Então, por exemplo, esse ministério, o representante do Ministério da Saúde que colocou esses dados foi demitido no dia posterior, mas os dados são públicos, então não tem mais como as evidências estão lá. As evidências estão lá. Quando a gente foi também, dos dados que a gente levantou, e eu participei pessoalmente de um relatório sobre a crise humanitária, a última vez que eu pude ir para a Venezuela foi em 2015, onde já fiquei bastante chocada com a absoluta precariedade dos serviços de saúde, né? Num país que historicamente teve muito, né? Hoje vive uma crise econômica que não se pode negar, as razões podem ser questionáveis, mas não se pode negar que há uma crise, mas o que é muito preocupante é que há uma negação, né, uma negativa das próprias autoridades de reconhecer que existe uma crise humanitária. Eu estava falando, né, dos dados, desnutrição infantil, mortalidade materna, mortalidade infantil, a falta de medicamentos básicos, esse também é um ponto-chave. A gente também fez essa pesquisa ao longo dos anos e a própria Organização Mundial de Saúde tem uma lista de medicamentos essenciais, os medicamentos mais básicos, que incluem analgésicos, incluem anti-inflamatórios, e no começo desse ano faltava mais de 70% desses medicamentos, dessa lista de medicamentos básicos, faltavam nas prateleiras dos hospitais públicos. E isso, dados dos próprios médicos também, e por isso explica muito esse fluxo cada vez maior de venezuelanos ao redor da América Latina, Espanha e Estados Unidos. A gente vai fazer um intervalo agora e voltaremos em instantes. Até já. Estamos de volta com um olhar sobre o mundo. Hoje falamos do relatório da Human Rights Watch sobre o desrespeito aos direitos humanos na Venezuela. Aqui com a gente está a diretora do Brasil na instituição, Maria Laura Carineu, a quem eu gostaria de perguntar agora o seguinte, a partir de uma constatação que eu fiz hoje. Eu li todos os jornais venezuelanos, porque o relatório foi divulgado ontem, né? Parou o embargo dele ontem. Não tem uma notícia lá, mas ele foi distribuído lá, não foi? Foi, até justamente porque, como eu disse, a gente fez, e é muito importante que a gente atue assim, em conjunto com uma organização local de direitos humanos que tem feito um trabalho bastante grande, incrível dentro da circunstância, né? É uma equipe de muitos advogados em todos os estados da Venezuela que voluntariamente auxiliam as pessoas que têm sido presas, que têm sido machucadas durante os protestos ou até mesmo levadas de casa, né? E aí eles compõem essa equipe que vai até os centros de detenções na medida do possível, né? O que tem acontecido, a gente tem visto, é que além das pessoas
pessoas presas depois das manifestações, houve, né, uma organização da própria inteligência do Maduro de ir atrás de algumas pessoas dentro das suas próprias casas. E muitas vezes essas pessoas ficam desaparecidas por alguns dias, sem acesso a advogado, sem acesso à família. Então, essa organização que a nossa parceira tem feito esse trabalho e que dá muita credibilidade. Então, é para uma organização internacional não ser acusada de que não sabe o que está acontecendo. Mas nós também tivemos uma equipe entrando na Venezuela. Historicamente, temos feito esse trabalho por meio de uma pesquisadora venezuelana que mora fora da Venezuela, mas que ia em missões para a Venezuela, por isso ela até trabalhava de uma forma que não divulgava o próprio nome dela. Hoje ela divulga porque a gente entendeu que fazia mais sentido ela passar a falar o que ela viu lá, né? A Tamara, que é a nossa venezuelana, tem uma história bastante interessante porque ela foi recebida na Venezuela quando pequena, pelo pai ter tido problema na ditadura argentina. A família foi recebida, ela nasceu na Venezuela. E hoje ela até conta quão triste de saber que agora as pessoas não podem ficar nesse país que foi receptor, né, de muitos refugiados latino-americanos, né? Vivia uma democracia quando os outros viviam problemas de governantes autoritários. Então, essa é a história dela. Mas também a nossa equipe de emergências foi para a Venezuela fazer esse trabalho, entrevistou, fez todos esses vídeos. E também muitos das vítimas que a gente entrevistou não estão mais na Venezuela. Logicamente que eles não querem aparecer muitas vezes, então falam de forma anônima, confiam que a gente vai dar a voz a eles, mas como esse estudante que hoje ia estar aqui, tem muito medo pelas suas famílias, né? Isso que está acontecendo muito no Brasil. Tem muitos venezuelanos que inclusive ficam no estado de Roraima e na região norte do Brasil, porque ainda tem uma interlocução bastante presente com a família, tem que mandar dinheiro e tem muito medo do que possa representar a repressão para os seus familiares que ficaram lá, apesar de todas as dificuldades econômicas, dificuldades de acesso à saúde e tudo mais. Então, é uma situação bastante preocupante. Eu lembro que o Antônio Ledesma, que fugiu da prisão domiciliária que estava submetido, levou a família toda. Porque senão ele poderia estar agora em Madrid, como ele está, mas a família dele sendo objeto de chantagem em Caracas. Quer dizer, esse anônimo que não veio, que a cadeira está vazia, e é um reflexo do que acontece hoje na Venezuela, não é são milhões na Venezuela hoje de pessoas que temem o Estado que se tornou tirano e que tem uma aparência de democracia porque o Maduro convoca eleições de vez em quando, mas não permite que observadores independentes assistam como ela é feita, como são contados os votos. O senhor sempre foi uma das recomendações principais da Human Rights Watch, não só que haja, né, uma indicação e uma publicização de um calendário eleitoral, mas que também haja uma observância in loco sobre o que está acontecendo nas eleições, mesmo porque nas últimas eleições a própria empresa contratada pelo governo se manifestou denunciando que houve fraude. Então, é muito difícil de confiar, né? Não é a realização das eleições livres, não compõe toda a democracia. Existe uma série de instituições independentes, instituições que possam legitimamente proteger os direitos do cidadão, é um fator essencial, e isso já não existe há bastante tempo na Venezuela. Então, é difícil essa discussão de democracia quando se coloca como o único fator a realização de eleições. Então, Agora, Maria Laura, findo esse relatório, distribuído pelo mundo e talvez até circulando de mão em mão em Caracas, vocês voltarão ainda lá? Porque agora vocês estão marcados. A gente já foi historicamente marcado na Venezuela. Esse relatório é duro, esse relatório é muito duro. Dentre os últimos, esse foi bastante severo, uma vez que a gente tem quase 90 casos documentados, mais de 300 pessoas. E de abril a setembro, quer dizer, pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E essa que é
que é o coração do relatório, de mostrar que existe uma máquina, uma sistemática de opressão, porque ele foi feito num certo período de tempo por diversos membros de diversas forças de segurança. Tem o Serviço de Inteligência, tem a Guarda Nacional Bolivariana, tem a Polícia Bolivariana Nacional. Então, é uma série de agentes de segurança em diversos estados. Então, a gente fez Caracas, mas também 13 outros estados, demonstrando casos muito parecidos de detenção arbitrária, repressão às manifestações, tortura, e como o próprio vídeo mostrou, então tortura, os métodos mais absurdos e que você não acredita que hoje ainda sejam usados, choques elétricos, a questão de você colocar a pessoa em posições estressantes, né, como se fosse o nosso antigo pau de arara, que a gente documentou casos como esse, abusos sexuais, ameaças de abuso a seus familiares, você ficar com privação de sono, né? Todos esses casos compõem esses 88 casos muito graves que a gente demonstrou. Então, a gente mostrou uma sistemática de violações crônicas. Com certeza, é um relatório bastante contundente. Ele, além de tudo, uma novidade, não é novidade para a Human Rights Watch, mas para a região, a gente efetivamente indicou as autoridades responsáveis, que são os chefes de todas essas agências de segurança e o próprio presidente. Então, com certeza, ele é diferenciado nesse aspecto, mas a gente já vem sofrendo, né, a acusação de sermos uma organização parcial ou de representarmos os Estados Unidos. Isso a gente vem até em 2008 houve um episódio bastante sintomático que foi a expulsão do nosso diretor de América Latina. Em 2008 ele foi expulso depois de ter divulgado um relatório sobre liberdade de expressão ainda na época do Chávez. Inclusive foi expulso do hotel onde ele estava, colocado num avião e veio parar no Brasil, onde eles naquela época puderam fazer uma repercussão internacional. Então, nós não somos uma organização benquista nem na Venezuela, nem em outros países fechados, mas a gente não deixa de fazer esse trabalho, porque parte dele é realmente criar uma pressão regional e internacional e pedir para que a Venezuela continue sendo o assunto do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que é em Genebra. O ano que vem eles podem começar uma investigação imparcial, uma investigação internacional sobre os crimes que estão acontecendo, pressão dos estados para que, se as autoridades venezuelanas de uma vez por todas não processarem, investigarem, punirem, que os órgãos internacionais de responsabilização possam intervir e fazer esse papel. Então, essa é outra questão, por isso que a gente articulou e mandou esse relatório para o Tribunal Penal Internacional, confiando que essas instituições ainda podem fazer diferença para a população local. E o mais importante é que essas vítimas sejam identificadas como vítimas de direitos humanos, que as pessoas sejam solidárias ao que elas estão vivendo. Essa crise já não é mais só da Venezuela, é uma crise regional e ela é uma crise internacional. O mundo não pode fechar os olhos como a América Latina fechou nos últimos anos. Nesse turbilhão de informações que chegam a vocês, não tem indícios de uma participação iraniana na Venezuela? Eu pergunto isso porque eu recebi um relatório, eu trabalhei em Israel muitos anos, né? E lá há sempre fazem uma peneira de informações que são divulgadas no mundo. Aqui não tem nada secreto, foi tudo publicado, mas tem aqui a informação de vários acordos que foram firmados. Tem aqui a quantidade de viagens impressionantes do Chávez a Teherã, no tempo do Ahmadinejad. E o vice-presidente do país tem um nome que sugere que ele seja iraniano, e ele é acusado, numa dessas informações que eu tenho aqui, de ser uma espécie de ligação com o Hezbollah libanês. Então, isso cria um patamar mais alto de espanto ou de preocupação internacional com relação
a Venezuela. Isso chega a vocês? Olha, não do meu conhecimento. Eu acho que esse não é um fator que fica evidente nesse tipo de documentação que a gente faz, né? Pessoalmente, eu não tenho dúvidas que haja uma relação muito forte, como você mesmo colocou, de uma irmandade em relação a esse tipo de política, né? Fechada, política repressora, política que privilegia uns em detrimento da grande parte da população. Não tenho dúvidas que haja essas relações, mas não é o tipo de evidência que fica clara nos nossos relatórios. Nossos relatórios falam de pessoas, né? Fala do que as pessoas estão vivendo nas ruas, fala das privações e das violações e da falta de Estado que se comprometa com a proteção dessa população. Bom, nosso tempo acabou. A cadeira vazia está aí e ficou assim porque o venezuelano que se encontra em São Paulo e compareceria ao programa desistiu na última hora, avisado por sua própria família. Porque eles correriam risco de vida e você sabe disso tanto quanto ele. Mas eu quero agradecer na cadeira vazia os venezuelanos anônimos que alimentaram um relatório que pode surtir algum efeito ainda. Queria agradecer a você e a todos os telespectadores. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá. Como que você faz para